Olá, muito boa tarde, paz e bem. Estamos chegando com mais uma edição do nosso programa Direto ao Ponto. O nosso Direto ao Ponto itinerante, praticamente finalizando, né? Estamos aí quase que nos finalmente desta primeira etapa desse importante projeto, o Direto ao Ponto itinerante, na oportunidade, entrevistando prefeitos aqui da região do município de Maravilha. E hoje, com uma grande satisfação, uma grata satisfação, recebendo no estúdio da Difusora FM a presença dela, a prefeita do município de Cunhaporã, Luzia Vacarim. Justamente hoje, no dia 8 de março, hoje comemoramos o Dia Internacional da Mulher, e nada melhor do que termos uma gestora pública municipal participando do programa, não é mesmo? Ivana Romã, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Celso Oliveira. Boa tarde aos nossos ouvintes e telespectadores do nosso canal no YouTube. Já convido você que está nos ouvindo pelas ondas da 90.3 a acessar o seu canal no YouTube, @Difusora Maravilha. Eu vou repetir, @Difusora Maravilha. Nos acompanhe por lá, porque hoje é um dia muito bonito, eu diria, para esse estúdio. Estamos recebendo uma prefeita no Dia Internacional da Mulher e uma prefeita muito bonita. Seja bem-vinda aos estúdios da Rádio Difusora, prefeita de Cunhaporã, nosso município vizinho. Exatamente. Irmão. Quero agradecer, antes de mais nada, de nós iniciarmos o bate-papo aqui, que eu sei que ela tem muito para contar, Celso. A história, a trajetória, a eleição, os bastidores, o que aconteceu. Tenho certeza que muitas pessoas vão gostar desse conteúdo. Já convido a população de Cunhaporã, em especial Cunhaporã, hoje a nos ouvir esse bate-papo aqui incrível. Mas quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Conecta Pro. Aliás, se você quer um estúdio de gravação moderno e equipado para produzir o seu conteúdo, o Conecta Pro está presente para melhor lhe atender. Inclusive, nós estamos gravando aqui nos estúdios do Conecta Pro. Um estúdio diferente hoje, gente. Então, entre em contato com a Rádio Difusora no telefone 99920 9573, se você quiser agendar um local para você gravar o seu conteúdo. Também está conosco a UP Odontologia especializada e humanizada. A UP Odontologia é a sua clínica odontológica completa. Na UP Odontologia, você encontra um atendimento humanizado, aliado à tecnologia de ponta, para realizar tratamentos odontológicos com conforto, segurança e credibilidade. Fica na Avenida 7 de Setembro, 564, sala 101, e o telefone é 3664-1359. Também está conosco a Nova Era Construtora. A Nova Era convida você a conhecer o edifício Life. São mais de 80 apartamentos. Mais de 80 apartamentos. Você tem noção do que é isso, Celso Oliveira? É. Mais de 80 apartamentos que serão o futuro da sua moradia. O edifício Life fica na Avenida Abirdio, em frente ao campo do CRM, pertinho dos estúdios da Rádio Difusora. E lá tem um apartamento decorado para você conhecer. Nova Era Construtora. E para encerrar o time de patrocinadores aqui, nós partimos para o nosso bate-papo, a Foco Energia Solar. O nome já diz tudo, Foco Energia Solar. Precisou de energia solar? Conheça a Foco Energia, distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que está revolucionando o mercado. Foco Energia, 3664-3739. Agora passo a bola para ti. Muito bem, vamos direto ao ponto, portanto, cumprimentando a prefeita do município de Cunhaporã, Luzia Vacarim. Seja muito bem-vinda, muito boa tarde. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Ivana. Parabéns em seu nome a todas as mulheres que estão nos acompanhando hoje pelo Dia Internacional da Mulher. Muito obrigada. E obrigada, gente, por esse convite maravilhoso de estar aqui na Difusora com vocês. Eu sempre me sinto muito feliz quando me convidam a dar uma entrevista e a falar. Mas pelo respaldo, pela credibilidade que vocês têm, na divulgação séria que vocês fazem, eu estou muito orgulhosa de estar aqui hoje, né? Nesse dia especial, Dia da Mulher. E também como vizinhos, né? A gente falou ali, recém, somos próximos, temos histórias de origens muito parecidas, os povos da nossa região. E é com muita alegria que eu venho falar do meu município e representar 11 mil pessoas. É um grande orgulho.
nasci e cresci em Cunhaporã, então trago comigo isso. Prefeita Luzia, quem nasce em Cunhaporã é o quê? Cunhaporense. Cunhaporense. Mandar um Orgulho. abraço aos cunhaporenses, a senhora como uma boa cunhaporense, né? Hoje comanda talvez uma das maiores empresas do município, que é a Prefeitura Municipal. E antes disso, a senhora exercia já a condição de empresária, hoje certamente ainda realiza esse trabalho paralelo, né, à sua atividade na Prefeitura Municipal. Mas eu gostaria de saber, já que hoje é o Dia Internacional da Mulher, como é que é para a senhora viver essa condição de empresária e também gestora de uma prefeitura, a prefeitura do teu município? Então, é um desafio. E falo que a política, ela é para os fortes, ela é missão de vida, mas a gente escolhe ir para a política. É uma escolha estar ou não. Eu escuto muito, Celso. E vou falando assim no meu bate-papo, né? Nesse nosso bate-papo, Tá essas em histórias. casa, tá em casa. Tá? As pessoas me dizem assim, nossa, prefeita, você é corajosa. Você, nossa, as pessoas falam muito esse feedback. Eu não suportaria ou estaria na política pelos desafios que é. Escuto isso. E volta e meia, eu olho para mim mesmo no espelho e digo, nossa, Luzia, você está à frente de tudo isso. Então, eu fui prefeita pela primeira vez com 33 anos, mas fui empresária com 20. Eu tenho comércio na minha cidade há 29 anos já. Olha só. E eu venho desse lado empresarial. Iniciei num ramo de atividade, fui para o outro, fui para o outro e fui para a política. Fui porque o ex-marido era, né? Entrei nela e sim, ela é um vício, né? Mas é um vício bom. A política, ela transforma a vida de todos nós. A política está em tudo na nossa vida. Ela está na estrada e na rua que a gente anda, na educação e na saúde que a gente tem. Ela está no gesto de tudo que é feito. E é isso que me move. É querer participar e fazer o melhor em tudo e melhorar a vida das pessoas. Por isso que eu estou. Então, eu sou a primeira reeleita 3 vezes, né? Eu sou tri lá, é 3º mandato. Olha só. Está tendo uma pesquisa aí, a pedido do deputado Marcos Vieira, semana passada me falou, pela bagagem que tem, né? Uhum. Prefeita Luzia, eu acho que você é a única mulher que eu conheço que é 3 vezes prefeita de Santa Catarina. Ele lembrava, Ângela Min, 2 vezes prefeita, enfim. Uhum. Estão aí a pedido dele fazendo essa pesquisa no Estado. Mas o motivo que me move, então, a política é fazer o melhor. Porque se nós não colocarmos as pessoas boas nesses cargos e nessas cadeiras, vão os ruins. Se não colocarmos os que trabalham, vão os que roubam. Então, essa imagem negativa aí da política, ela tem que ser superada pelas pessoas. Eu acredito nisso, né? E falando também um pouquinho sobre ser empresária. Eu comecei cedo, né? Como falei também, fui mãe cedo, fui mãe aos 16. E aí, empresária cedo nos ramos lá e prefeita aos 33. Então, eu acredito muito e gosto muito da inovação. Eu gosto muito dos desafios. E hoje de manhã, mesmo numa reunião com a equipe aí, recebendo o presidente do CDL, a associação lá, eu disse assim, eu me olho e digo assim, eu não tenho medo. Uhum. Não me falta coragem. Às vezes até tenho demais, né? E aí que vem aquele detalhe, até onde a gente vai. Mas sou feliz hoje no cargo que estou. É uma honra e um orgulho representar o meu município em todos os lugares que eu vou. Prefeita Luzia, eu já quero ir direto ao ponto. A senhora falava sobre essa observação do deputado Marcos Vieira. Aliás, a senhora integra o PSDB, né? A senhora foi reeleita no município de Cunhaporã pelo PSDB. Sendo eleita já no município de Cunhaporã pelo 3º mandato, exercendo hoje o 3º mandato, tem projeção ou projeções maiores, quem sabe ano que vem aí, colocar o seu nome à disposição na condição de deputada estadual pela sigla? Então, já me fizeram essa pergunta e está vindo bastante conversas nesse sentido, né? Até recebo algumas ligações de apoiadores. Hoje de manhã um empresário me ligou e falou isso. Mas eu digo assim que o meu compromisso é muito sério hoje onde eu estou e tenho muito a fazer por Cunhaporã. E tem uma coisa, ser candidata a deputada implicaria em uma renúncia, né? Renunciar ano que vem ao cargo que estou e não poder assim voltar se algo der errado. Então eu continuo na política boa, eu ainda acho que é muito cedo falar isso. Fico feliz que talvez algumas pessoas comentem ou enxerguem isso na gente, né?
trabalho da gente, eu acredito que seja da região, do que a gente vem fazendo, da forma que a gente vem fazendo a política, que vem essa colocação. Mas eu sempre estou à disposição para política boa, para conversa boa. Vamos ver que ano que vem nos reserva. O futuro dirá. O futuro dirá. Mas, a princípio, prefeita ainda por 4 anos, tá? Isso é a minha maior certeza hoje. Perfeito. Eu tenho certeza, Celso, que esse bate-papo hoje vai render. Quero convidar as pessoas que estão nos ouvindo, quem está também no canal no YouTube, a comentar aqui se tiver alguma pergunta. Depois a gente encaminha para a prefeita. Esse conteúdo vai ficar salvo aqui no YouTube. Então, se você perdeu alguma coisa, não se preocupe, se inscreve no nosso canal, tem um sininho para você se inscrever e confere este bate-papo e muitos outros que ficaram aqui armazenados. Mas olha, quero que você já compartilhe com alguém, já se inscreve no nosso canal, porque assim a nossa rede aumenta e a gente chega para mais pessoas, inclusive para os munícipes de Cunha-Porã, que hoje estão nos ouvindo aqui com a prefeita Luzia. E Luzia, agora voltando um pouquinho no tempo, Celso, que nós estamos aqui falando, e que bom que você já foi direto ao ponto, mas eu queria relembrar um pouquinho a trajetória política desta última eleição, que ela foi marcada por alguns fatos interessantes no município de Cunha-Porã, né? Foram 4 candidaturas, quase 5, né? Bastante embate, tiveram situações bastante, como eu poderia dizer, interessantes, né? E a senhora foi reeleita com mais de 60%, um número bastante expressivo, não, Celso Oliveira? Exatamente. 63. 4 candidatos, 63%. Numa reeleição, uau! Uau! Isso demonstra a aprovação do governo até então atual, né? Porque ela vinha aí exercendo a condição de prefeita do município, né? E recebeu, através do voto popular, esse reconhecimento da população. Como é que a senhora recebeu esse resultado no abrir das urnas, prefeita? Olha, eu vou falar que a emoção foi magnífica. Existe a pressão, existe os momentos difíceis, né? E foi a eleição mais difícil de todas. Eu fui 4 vezes candidata a prefeita de minha cidade. A primeira mulher a ser candidata na história, a primeira mulher eleita Cunha-Porã, a primeira mulher eleita a Merius, região. A primeira presidente da Merius também fui eu. Né? Olha aí. Gente, quanto mérito, não? Exato. E agora, né, 3 reeleições. 3 eleições, né? Mas assim, vamos lá. Por que foi a mais difícil? 4 chapas, como você falou, Ivana. Coisa que nosso município nunca tinha visto. Uma pressão política gigante de alguns líderes que fizeram literalmente uma pressão psicológica para eu desistir. Existia isso. E firmemente eu sempre disse, olha, eu sempre escutei a voz do povo. E eu não sentia o povo no ataque. Eu sentia algumas lideranças no ataque, não o povo. Quem vota é o povo, quem sente é o povo. E eu vejo hoje uma diferença muito grande em pessoas que estão votando. As pessoas estão analisando melhor. Existia e existe, principalmente nós municípios pequenos, a rivalidade. Eu sou essa sigla e eu continuo. E tem pessoas que afirmam, eu tenho isso na minha testa, elas falam. E esses que têm na testa chegavam até mim e diziam, você me surpreendeu, você me mostra o teu trabalho com as suas ações. O meu perfil, Ivana, não é o de perseguir. Eu vejo muitas mulheres assim, com o perfil realmente de trabalhar, de fazer o correto, e não estou aqui, Celso, para criticar o homem, tá? Mas existe a diferença entre o sexo masculino e o feminino. Isso é óbvio, é no jeito de um homem sabe muito mais uma mecânica do veículo, a mulher não, mas a mulher sabe mais da casa e o homem não. Na política existem esses posicionamentos. Então, o sentido não é a vingança que eu falo, mas assim, o seguir firme de uma política mais rival. Você não é parceiro, eu não vou te ajudar, não vou te fazer a estrada do interior. Sabe essas frases? Isso nunca aconteceu e não acontece em minha gestão e minha persona. Só um exemplo. Então, eu escutei muito de pessoas que o primeiro voto, fora da sigla, da vida toda foi a mim nesta. A mim e eu, vice-Rafão. Porque eu não acho justo falar que sou só eu. A gente não faz nada sozinho. É eu, meu vice-Rafão e uma equipe. Mas ele também é uma base forte em mim. Eu estou indo e fui com ele à reeleição, coisa que também escutei muito da liderança, que lá em minha cidade ninguém se reelegia com o mesmo vice. Iniciou aí já, tem que trocar o vice. E eu dizia assim, vamos ver as pesquisas, vamos ver o que o povo sente. Se o time tá bom, por que eu vou trocar aquele que faz o gol, aquele que sabe defender? E assim foi.
Foi uma campanha, então, mais difícil, não só por ter 4 candidatos, né? Por a gente ter um pouco mais de ataque, né? Ataque, assim, a mim, né? Eu senti um pouco mais isso. E também por a gente ter aí uma coligação composta com o PL, feito uma convenção dentro das 4 linhas, e depois teve uma intervenção de tirar o PL da gente, e a vice, então, do PL foi compor com o MDB. E o processo se iniciou em 48 horas após a nossa convenção, e o próprio PL, 99% do partido estava todo com a gente. Continuou com os candidatos a vereadores. Então, teve ainda Mas essa intervenção veio externa do município ou algo interno do diretório do partido de lá? Externo, né? O diretório assinou tudo junto, estava tudo certo, convenção alinhada, e foi externo. Foi de manifestação externa que aconteceu. Então, eu sempre digo assim, eu tenho o maior respeito por tudo isso que acontece. Falei para o meu vice, nós vamos seguir nossa campanha, continuar nosso trabalho dessa mesma forma, falando do que queremos fazer e não dos outros, e não atacando. E é isso que eu vejo que faz a diferença também na política. As pessoas não querem ver eu agora aqui, rival de você, num ataque. Querem ver realmente qual é o teu projeto e qual é o meu. E a gente só faz a diferença no município e na política quando a gente se une também. A gente tem que ter a união para trabalhar junto, né? Exato. Então, assim, a diferença de votos foi a maior da história. Minha primeira eleição, a diferença com o adversário tinha sido 1.156, 15 anos atrás. Nunca ninguém tinha batido aquele número. Já era histórico. Foi para a eleição de 2021, Corafão, com 1.849 votos de diferença do adversário. Foi gigante, né? E nós falamos, uma reeleição vai cair. Lá no meu coração eu senti assim, olha, por tudo que trabalhamos, a gente merecia mais. Falar para o meu vice, mas não se sabe o que vai sair da urna. E a diferença foi 2.341 votos do adversário. Mas a gente somando aí outras 3 chapas sobrou 1.875 votos. Então foi decisão assim do povo mesmo, da continuação do trabalho. E Cunhaporã vive um outro momento de muito crescimento. Prefeita Luzia, para haver esse reconhecimento da população de Cunhaporã, obviamente que teve que mostrar trabalho ao longo dos últimos 4 anos. Eu gostaria que a senhora fizesse um breve relato das suas obras, do seu marco, o que a senhora fez durante esses 4 anos que fez com que a população pedisse a sua permanência frente à prefeitura. Difícil, Celso, falar tudo, mas eu vou tentar falar. Cunhaporã não é mais a mesma de 4 anos atrás. Eu gosto de provar com números. Eu sou uma pessoa que gosta de estatística, né, como que estão as coisas para você analisar. Então, hoje, Cunhaporã é um município de oportunidades, de crescimento, desenvolvimento e qualidade de vida. Quando eu passava a pedir voto em 2020, nas casas, as pessoas me diziam, prefeita, a gente quer dignidade. E eu pedi, o que é dignidade? É uma oportunidade de trabalho. Faltava emprego na minha cidade naquela época, 2020. E eu quero oportunidade para fazer minha família crescer. Hoje, falta mão de obra na nossa cidade. O nosso valor adicionado é tudo que é faturado em todas as partes da economia, indústria, comércio, prestação de serviço, agropecuário, junto, era de 560 milhões em 2020. Foi assim que eu recebi Cunhaporã. 560 milhões ano, valor adicionado. Entregamos 2023, 979 milhões. Uau, um salto e tanto. Quase aí. Uma dobra. É verdade. Quase 3 anos só de trabalho. Não entrego agora o número 2024, porque estão finalizando números, tá? Então, isso mostra o trabalho. Agora, eu vou falar de quais são as obras. A prefeita Luzia, ela é principalmente do desenvolvimento econômico. Então, prova disso foi no outro mandato, gente, a Via Oeste. É muito falada aqui em Maravilha, assim como Cunhaporã. A levada da Via Oeste lá naquele mandato. Hoje a Via Oeste é a maior arrecadadora de impostos de Cunhaporã. Faturamento de 35 milhões mês, 500 empregos. É gigante, muito bom. E então, nessa volta 2021, nós precisávamos para Cunhaporã uma área industrial, que há muitos anos não teve mais. Então, foi a busca de uma nova área industrial, a logística da nova área industrial e tudo isso. Então, foi a compra da nova área industrial. Depois de comprar, fazer a infraestrutura que hoje é um loteamento aí de 10 hectares, fazer a infraestrutura 5 milhões. É botar asfalto, é drenar e iluminar. Está pronta para licitar nos próximos dias. Seguindo isso, foi fazer asfalto,
fazer a infraestrutura da cidade. Nós asfaltamos em 4 anos 85 ruas. Olha Em só. 4 anos, Uau. 85 ruas. Teve histórias, Ivana, que eu sei que tu gosta dessas histórias. A pessoa saía de manhã trabalhar e de noite, quando ela voltava, tinha asfalto na rua dela. A gente Gente, não vencia avisar tudo. Às vezes tu avisava na Aham. rádio, fazia um vídeo, nem todo mundo acompanhava. Sim. Teve, Celso, uma história de um veículo que estava na frente da casa, Aham. chegou as máquinas, chegou tudo para colocar o asfalto e a chave do veículo. E o cidadão não estava. Equipe, levanta o veículo, põe dentro da garagem do cidadão, Aham. e é verdadeiro. E ele volta no final Olha do dia, só. o carro na garagem e asfalto na rua. Aonde que eu estou? peraí, certamente- isso não é meu. Pô, É. essa não é a minha rua. E aí, uma coincidência de hoje que eu vou comentar com vocês, vou falar do assunto perimetral agora. 8 de março da minha outra gestão, 15 anos atrás, eu estava em Brasília naquele dia, querida mulher. E lá estavam prefeito, vereadores, deputados, senadores de Santa Catarina, junto com o ministro dos Transportes, pedindo perimetral para Santa Catarina. Uhum. Eu só fui naquela audiência porque eu pedia, gente, esse nosso entroncamento ali, que hoje está sendo feito, que bom, e eu pedi a iluminação. Eu fui lá, só escutar tudo aquilo. Uhum. E eu vi o movimento que Maravilha fazia, que era bem maior que o meu município, pedindo perimetral. Volto nesta versão, hoje é 8 de março, tantos anos depois, e comento que a perimetral foi uma das obras, assim, que eu também fiquei muito feliz e abriu o crescimento e o desenvolvimento para a nossa cidade. Então, essa foi uma obra grande, de perimetral na entrada, e que deu acesso à área industrial. E outra obra que tem um significado gigante é ter feito a arena poliesportiva. Nós fizemos hoje uma arena, que é um ginásio, que cabe 1.500 pessoas sentadas, com quadra. Uau. A quadra dela é aquela emborrachada, padrão FIFA, porque nós investimos forte no esporte. Nós fomos, em 2023, campeão estadual no futsal. Vamos disputar a outra final do estado Cochrane e Joinville, Uhum. que Celso deve entender de futebol, né? Joinville tem, nesse time de futsal, um destaque nacional. E a alegria minha era escutar do cara que estava narrando o jogo. O vice acompanhou o time, eu não consegui, estava em outras agendas, e eu assisti pela TV na minha casa, falando assim, entra uma cidade jogar aqui em quadra de 11 mil habitantes, Uau. com Joinville, o Aham. tamanho que é. Olha só. Maior de Santa Catarina, né? Mas joga jogo de gente grande, um jogo jogado sem atrapalho, sem confusão e com qualidade. Uhum. Então, vamos lá. A gente investe forte no esporte. Temos um projeto chamado DCP. Temos 550 crianças, jovens e adultos nesse projeto. Recebe a camiseta para treinar, recebe o transporte e tudo. E esses projetos transformam vidas. Porque nós temos um número que diz que quem está no esporte, na cultura, na educação, participando de atividades, 80% não está na violência, nem nas drogas e nem na violência, que é um grande problema. Então, a Arena está lá, em Cunhaporã, instalada, já recebeu a Seleção Brasileira de Vôlei, tem os nossos jogos acontecendo, e para a gente, assim, é com alegria que a gente faz isso. E tudo isso que eu venho falando, também construímos uma creche nova, somos Fila Zero em creche, é um orgulho. Não adiantaria crescer, desenvolver, trazer indústria, emprego, e não ter o lugar para a mãezinha deixar seu filho para trabalhar. Então, Cunhaporã é Fila Zero, tem vaga sobrando de creche, Uhum. e também distribuímos e fizemos asfalto no interior. Hoje a riqueza da nossa economia ainda é agrícola, né? Nossa agropecuária é 56% da arrecadação, e a gente precisa levar essa qualidade de vida. Então, nós asfaltamos 12 quilômetros no interior, Uhum. obras de recurso do município e recursos estaduais. Então, olha, tentei ficar nessas obras grandes, tá? Aham. Mas tudo isso fez uma virada de chave. Cunhaporã vive a sua melhor fase de crescimento, de desenvolvimento, de oportunidades e qualidade de vida. Esse é o papel do prefeito, desta forma. Com certeza. Interessante essa abordagem que você faz, dessa avaliação dos 4 anos de mandato, até mesmo para elencar para outros municípios, prefeita, porque a gente tem o acompanhamento de outros prefeitos que dizem assistir todos os direto ao ponto, inclusive para observar e analisar como andam os municípios co-irmãos. E nós vivemos uma realidade aqui muito próxima de municípios pequenos. E a dificuldade do gestor público, seja de conseguir angariar recursos, Sim. fazer com que as pessoas permaneçam no município Sim. e, ao mesmo tempo, desenvolver.
É um Verdade. tripé de muita dificuldade e que essa sua abordagem de você colocar os 4 anos do teu último mandato e as tuas projeções é muito importante para que se espelhem outros prefeitos, né? E outros pequenos municípios para que eles tenham esse aporte. Como somos essencialmente agrícola, há uma grande dificuldade de equilibrar esses pratos, né? E a gente percebe que é uma realidade não só de Cunhaporã, como a senhora vem falando que deu um salto, mas da grande maioria do entorno, quando nós visitamos, até mesmo a grande reclamação dos prefeitos era: a gente faz o que a gente pode, na medida que a gente tem. Porque é diferente, como você fez o comparativo dos municípios de Cunhaporã e Joinville estarem numa quadra disputando um esporte, é assim na gestão pública, não é? É sim. Eu tenho um número para falar também para vocês, que eu gostaria de compartilhar. E eu adoro isso. Eu sempre falo para os prefeitos que eu gosto de escutar, de encontrar prefeitos para falar isso. Porque, às vezes, a dificuldade que um deles está passando, eu já resolvi. E uma que eu tenho, eles estão passando. E assim vai, a troca de figuras é importante, tá? O conhecimento tem que estar. Mas essa minha última viagem a Florianópolis, eu tive uma conversa na Celesc, muito séria para a nossa região toda, né? Os investimentos precisam acontecer, essas quedas de luz, enfim, tudo isso, tá? E eu escutei lá, e eu vou buscar esse número melhorado em todos os setores para apresentar. Mas Santa Catarina cresce o dobro do Brasil. Todo mundo sabe, nós somos qualidade e destaque em muitos itens, né? Então, Santa Catarina cresce o dobro que o Brasil cresce. O extremo oeste cresce o dobro do que Santa Catarina cresce. Uau! Isso é muito importante, Celso, nós sabemos. E se a gente analisar, é verdade. É aviário, é Chiqueirão de Porco, com exemplos de investimentos no interior. Sim. É as indústrias faltando mão de obra, é gente vindo. Eu mesma recebo ligações e mensagens. Instagram hoje é fácil, né? Uma vez por semana, alguém que está me dizendo: prefeita, admiro o teu trabalho, quero voltar. Estou voltando. Um tio, um primo, um vizinho e gente de fora. Povo da terra. Meu maior problema... Sim, ou conhecidos, ou vieram visitar. O maior problema nosso hoje é a habitação. Está sendo habitação porque está faltando lugar para essas pessoas virem, né? Mas voltando nisso que eu quis falar, de crescimento, aí que vem um detalhe crucial. E os investimentos em iluminação, em estradas, eles precisam olhar para a nossa região, né? Exato. Porque eu falei para a Celesc isso. Se o meu VA, meu valor adicionado, que eu acabei de falar aqui, quase dobrou, e o investimento da Celesc aumentou, né? Eu falei, não vim para brigar, eu vim para argumentar e mostrar os números, que a gente precisa se olhar para cá. E é uma região boa de se viver. Exato. Nós temos qualidade de vida aqui, Muito. no extremo oeste, né? Então, eu fico feliz em poder falar aqui para vocês isso, porque eu achei interessantíssima essa fala. Extremamente interessante esse número. Se o extremo oeste cresce o dobro do que Santa Catarina cresce, talvez seria necessário que os olhares se voltassem um pouco mais para cá. Porque, como a senhora estava dizendo, os investimentos, eles normalmente estão voltados, vamos dizer, do Planalto Central para o litoral. O que dificulta muito a atuação, sejam dos mandatários, sejam até mesmo dos vereadores que muitas vezes vão em busca de recurso. E a gente observa essa dificuldade dos prefeitos, dos gestores da nossa região, que é muito pujante. É verdade. Né? E aí até quero emendar aqui e queria te perguntar quais são as principais dificuldades que você encontra na administração do município de Cunhaporã, por justo ser um município pequeno. Pois então, eu acho que a dificuldade agora que eu comentei vai ser a habitação, né? E a gente precisa disponibilizar habitação para as pessoas que precisam morar de aluguel, para as que querem comprar e para as que querem investir. Então, a gente está tentando trabalhar nesses 3 pilares. E aí, quando você me pede uma dificuldade, eu fiquei pensando numa frase que eu queria falar aqui hoje. A gente aprende muito com treinamento, onde a gente vai, vivências, né? E a gente aprende que modelar é importante. Modelar é repetir, é pegar algo que já está pronto, já se faz e fazer. Então, estando no 3º mandato, tá? A gente aprende muito. E a dificuldade na gestão, ela não é isso o meu problema hoje. Em buscar recursos também não, porque a gente lida muito de frente com todos os partidos, com todos os deputados, e eu falo a eles, tragam recurso para a minha cidade. E foi a época que mais veio recurso, veio de todos os partidos, porque eu faço questão de convidar o deputado para vir para inaugurar, para divulgar o nome dele. É o meu papel acolher todos, e não dizer, não quero desse partido recurso, ou isso aqui não me interessa. Tudo é interessante e necessário. Mas também, às vezes, a gente está sentindo muita falta de mão de obra, até para nós lá.
Então, na prefeitura, na gestão, às vezes pessoas que se preparam, pessoas que possam assumir esses papéis, que são desafiadores, né? Então, Muito. talvez essa seja a minha resposta aí nessa tua pergunta. Pois é, prefeita, eu estava observando aqui, pegando o gancho, era exatamente isso que eu iria abordar com a senhora nesse questionamento, porque a senhora falava lá atrás que o município teve aí um aumento bastante significativo com relação à arrecadação, em torno aí de 40%, um pouquinho mais talvez, né? Nos últimos anos. A gente percebe que a senhora tocou no ponto. Está faltando mão de obra. Hoje a gente carece de mão de obra. Muitas pessoas estão procurando a região oeste, o extremo oeste como um todo, para vir buscar construir a vida, novas perspectivas de vida, obviamente, claro. Pessoas das mais diversas regiões do estado e do país e também de outros países, por que não? E estão escolhendo, a gente percebe que o município de Maravilha vem recebendo aí uma gama bastante grande de pessoas oriundas de fora e certamente Cunhaporã, com este salto também, pelo que a senhora coloca, né? As pessoas estão procurando. Há um desafio bastante grande para os atuais gestores, tanto o gestor do município de Maravilha, para a senhora Cunhaporã, né, que é um município que hoje tem oferta de trabalho certamente, mas falta mão de obra. Como encarar esse desafio de fortalecer ainda mais a busca por investimentos do setor empresarial para que outras empresas se instalem no município, invistam, né, que fortaleça ainda mais a economia local e buscar também essa mão de obra, né, diante de uma infraestrutura. Olha só esse compromisso aí que vocês têm em mãos, né? Verdade. E vou além, qualificar essa mão de obra também. Eu estava para falar isso também. Nós precisamos trabalhar sempre os pilares, né? Quando vai para uma decisão, tem que trabalhar bastante coisa. Exato. Então, eu vou citar algumas. Por exemplo, uma estratégia de dar o transporte acadêmico gratuito aos nossos estudantes é uma delas. Porque hoje o município investe em torno de 1 milhão ano com o transporte acadêmico. São 7 ou 8 ônibus que saem todo dia para todos os lados. Uhum. E eu faço as contas, como eu falei que eu gosto de números, aos acadêmicos de Chapecó. Tivesse que pagar o transporte a Chapecó todo dia, eles gastariam R$500 mês, Ivana. Então, eles estão ganhando do município. Olha Com só. qual objetivo? Que fiquem ali. Porque eu já fui acadêmica, eu sei como foi difícil pagar o meu transporte. Era Frederico na época, era um salário mínimo. E eu não ganhava muito. Enfim, a gente estimulando o acadêmico a ficar, ele vai trabalhar. Uhum. E numa dessa oportunidade, ele é capaz que fique e não ou saia depois de formado, porque vai se estabelecendo ali. A segunda, qualificar. A gente vem trazendo muito treinamento com o Cine, Senai, Sebrae, com a Sala do Empreendedor, nós montamos a Sala do Empreendedor e a gente agiliza processos em cima disso, até para o empreendedor. Assumimos o município, era 5 dias para abrir um CNPJ, depois transformamos para 3, depois algumas horas. Hoje é 1 segundo, CNPJ. Nossa. São ações para ir melhorando. Então, a mão de obra está sendo tentada a treinar, mas às vezes a gente se frustra. Confirmo aí para vocês que um dos treinamentos, a gente teve que implorar pessoas a participar, que era corte e costura, e era uma demanda que estava se pedindo. No final, dos que participaram, só metade se formou. Então, sabe que também... É uma grande dificuldade também, né? É difícil. Tem que ter o nosso movimento do empresário, mas do cidadão, né? Uhum. E a gente tenta, né, ser parceiro nessas ações. Quando vem as ideias da entidade, CDL, associação, a gente participa. Fomentar palestras para melhorar a qualidade de vida das pessoas no sentido de conhecimento, né? Então, a gente tenta trabalhar nesses pilares para melhorar. Então, é nesse caminho que eu acredito. A gente tem que estar com as portas abertas para acolher sugestão, ideia, para poder dar realmente a qualidade que a pessoa quer do trabalho, mas também oportunizar, né? Mas hoje, gente, falta muita mão de obra lá. A listinha que a gente divulga toda semana é bem grande. Olha só. Interessante. Super. E aí agora eu estava aqui pensando, prefeita, a gente fala sobre quem está morando lá, mas eu quero fazer uma pergunta para quem não conhece o município de Cunhaporã, para quem porventura está ouvindo esse programa em algum lugar que diz, uau, Cunhaporã. Cunhaporã fica no extremo oeste catarinense, é representado hoje pela prefeita Luzia Vacarim, mas prefeita, quem gostaria de conhecer Cunhaporã? Quais são os principais pontos turísticos? O que a pessoa pode esperar quando chega lá?
Então, é uma cidade linda. Você chega nela, já está toda florida, bem iluminada, bem estruturada. É uma cidade acolhedora de pessoas que amam pessoas, de pessoas que acreditam que é, sim, uma terra de oportunidade. Então, nossa cidade, ela acolhe, as pessoas têm pontos turísticos, lá nós temos algumas cachoeiras, nós temos um mirante muito lindo, Olha só. que dá o pôr do sol, que se chama Morro das Antenas, ao qual o município agora está fazendo documentação para o próprio município poder investir. Uhum. Né? Temos lá a cervejaria, temos a Olus, que também muitas pessoas passam lá e visitam, que é a gastronomia, sendo agora, nesse momento, também investida. Então, Cunhaporã é uma cidade de muitas coisas lindas e de oportunidade às pessoas para serem felizes. A qualidade de vida na educação. A educação do nosso município, eu escutei isso de pessoas que vieram de fora. Nós fomos, ano passado, agraciados, mas conquistamos, na verdade, 4º lugar no estado em alfabetização. Olha só. De 295 municípios, enfim, 11 mil habitantes, a gente tem lá a apostila do positivo na rede pública. Nós temos 12 oficinas contraturno, 12 tipos diferentes de oficina, que vai desde taekwondo, patinação, dança, o que for, gaita, né? Banda municipal. Então, o jovem, a criança, ele tem atividade todo momento para ser feita. E isso é preparar as pessoas para uma vida melhor. Então, é isso que Cunhaporã hoje oferece. Oferece uma cidade feliz, com oportunidades. E que as Eu fiz essa pergunta porque o turismo está sendo um dos vieses dos pequenos municípios para fomentar a economia do município, muito nesse sentimento das pessoas de viverem esse contato mais próximo com a natureza, às vezes através da gastronomia, através de locais como cachoeiras, como lugares mais próximos à natureza. É uma das formas que os municípios pequenos têm tentado fomentar a economia. E é interessante que se fale, até mesmo para quem, quero conhecer, ou moro perto, nunca fui. Entende? Eu mesmo não conheço as cachoeiras. Legal. Olha só, vou convidar você para vir lá conhecer. Nós, ano passado, entregamos o plano municipal de turismo, que nós não tínhamos. Então, o Sebrae nos auxiliou. Foi montada uma rota turística, tá? Inclusive que dá para se fazer de bicicleta, tá? Com pontos acolhedores de locais. Então, agora é um viés que eu acredito muito que a gente precisa investir também. Exato. Porque a economia cresce nisso, Ivana. As pessoas querem hoje descansar no final de semana. Elas querem ir para um lugar calmo. E querem o simples, né? Querem um lugar assim. Exato. Interessante, com certeza. Prefeita Luzia, já falamos sobre o governo passado, na qual você estava no comando, mas agora é um novo desafio, é um novo governo, uma nova gestão, embora a senhora permaneça à frente à Prefeitura Municipal. Desafios aí dessa nova gestão, portanto, o que a gente pode contar aí nos próximos 4 anos, a senhora aqui vem trabalhando já, entramos aí no 3º mês desse novo mandato, né? E quais são esses desafios? O que a senhora pretende deixar agora como legado? O que a senhora pretende melhorar? E o que a senhora já pode anunciar para nós em primeiríssima mão aqui, como grande obra ou como grande legado que a senhora pretende deixar, obviamente, junto com o seu governo, né? Junto com as pessoas que estão ao seu lado, nesses 4 anos? Olha, eu vou falar que eu acho que o grande desafio, que nem diz meu vice, é continuar todo esse pique, porque agora as pessoas querem mais, né? A responsabilidade é maior. Aumentou. E a gente vem já com grandes conquistas nesses primeiros 2 meses e pouquinho de trabalho. Voltamos aí de Florianópolis de 2 viagens com notícias muito boas. A primeira é que a área industrial vai poder ser licitada. Nós tínhamos aí uma entrave do Tribunal de Contas na mudança da lei de licitação, ao qual se previa pelo Tribunal de Contas a nova lei só fazer leilão, e o município não vê o leilão como uma forma correta. E a gente não faz área industrial para vendê-la por o melhor preço, a gente faz com um preço, mas a gente tem que cobrar. O que esse empresário vai fazer? Que CNPJ ele tem? De quanto tempo? Quantos funcionários? Quanto ele vai investir? É uma contrapartida justa, porque ir lá junto ao Tribunal de Contas, explicar a eles Sim. que essa análise dessa lei não estava certa, é um desafio. Mas a gente teve essa vitória porque provei a eles que se um empresário vem hoje aqui, compra esse terreno por um valor, e daqui 2 meses vai vender por outro valor, é uma especulação imobiliária.
E nós estávamos com 5 municípios no estado parados, projetos assim. São Miguel do Oeste, Blumenau, nós, Quilombo e mais um. Então, eu voltei da capital com a notícia do entendimento, com a reconstrução da análise para podermos fazer. Porque eu quero mesmo é ver esses 24 lotes sendo iniciadas as obras dessas empresas. Imediatamente, assim que a licitação sair. A gente vem buscando a continuação da perimetral, abrindo mais espaço, e com isso a gente vê mais investimentos acontecendo, e isso é importante, porque está vindo gente de fora investir com barracões. E isso também é importante, né? Esse desenvolvimento todo. E buscando a continuidade da qualidade. Então, a gente vem melhorando na educação, já estamos pedindo mais uma creche, um centro de educação, próximo à área industrial, que aí a gente já deixa, o paizinho vai indo lá, já deixa a criança lá, porque a população vem crescendo. Então, a gente não pode esperar, né, muito para isso. E tudo isso se soma com a busca também na qualidade lá no município, na saúde. Por quê? Nós temos um hospital grande e sempre hospital é um problema aos municípios pequenos, porque o município tem que mantê-lo. E era isso, sempre foi isso. E meu pai, gente, foi um fundador desse hospital. Eu escutava em casa, pequenininha, as histórias das reuniões, da conquista de cada tijolo doado para construir esse hospital. E aí eu escutava frases assim: fecha o hospital, prefeita, faz um convênio com Maravilha, leva tudo para lá. Aqui tem uma estrutura muito melhor. Nós temos hoje, Maravilha tem hoje muito mais profissionais em todas as áreas, especialistas, tá? E eu dizia, não, Cunhaporã precisa ter seu hospital lá, porque salva, primeiro momento, a vida é salva lá. Exato. E a gente conseguiu, gente, virar a chave com a chegada do Santé. O Santé hoje administra o nosso hospital, o Santé administra 14 hospitais na nossa região, inclusive o regional de São Miguel. É uma equipe sem fins lucrativos, mas que traz a gestão hospitalar como um negócio, né? Então, para se ter uma ideia, se operava 5 pessoas mês no nosso hospital. E hoje se opera quase 100 pessoas mês. Tem van estacionado lá na frente de todos os municípios no dia de cirurgia. Então, o hospital hoje está fazendo um belo trabalho, um atendimento de excelência já com as pessoas e com tudo que está acontecendo. Então, dá segurança, gente, também na qualidade da saúde, que é importante falar. Então, nós viemos buscando continuar tudo isso, Celso, inovar, né, sempre para melhor. E basicamente isso, o desafio continua. Sim, mais uma notícia boa, a gente conquistou mais 1 milhão em asfalto nessa viagem com o deputado Marcos Vieira. Uau! O Marcos Vieira é um deputado, assim, é um pai para mim, tá? São 8 milhões e 200 até agora, destinados a Cunhaporã em 4 anos e 3 meses de meu mandato, tá? Olha, é dinheiro, né? É verdade. Foi área industrial, foi asfalto para o interior e agora mais 1 quilômetro de asfalto para o interior. Então, em todos os lugares que a economia precisa desse olhar, a gente precisa que esses deputados também olhem. Porque a Ivana falou um pouquinho, a gente como prefeito vai lá visitar e precisa ir lá pedir. Porque só com a nossa arrecadação a gente não consegue fazer algo maior. Vai fazer o que precisa ali. Então, tudo isso está acontecendo dessa forma. Então, vamos buscando mais, cada vez. São parênteses aqui, as perimetrais estão chegando primeiro lá em Cunhaporã do que aqui em Maravilha, né? Pelo que a gente observa aí, porque lá as obras já estão acontecendo, é isso, prefeita? A gente já concluiu a já primeira. Concluído. Já está concluído. Olha só, então, por isso que lá eu falo... já é uma realidade as perimetrais. Isso. Eu falava assim, ó, nunca desmerecer, mas a gente como cunhaporense sempre olhou para vocês Maravilha, dizendo, lá tem isso, lá faz aquilo, porque aqui é maior, aqui arrecada mais. Mas nunca com o olhar da inveja, né, gente? É olhar para dizer, vamos se espelhar, vamos melhorar. Do modelar. Modelar. E quando eu falei que 15 anos atrás eu estava naquela audiência, onde Maravilha estava em peso, pedindo perimetral, e eu volto agora, eu consegui executar Cunhaporã antes de Maravilha, não é que eu fiz um gol a mais, não. É que foi visto de outra forma. Teve um recurso ali colocado do Estado, do governador Jorginho, foram 2 milhões para essa perimetral, né? E a gente fez uma perimetral linda, maravilhosa, de um lado do trevo. Tem os outros para se buscar, né? Mas a gente precisa crescer com obras estruturantes. São elas que transformam. Então, sim, Celso, eu tenho essa notícia aí que estamos com ela querendo inaugurar agora. Talvez, já estou organizando o convite para o governador na vinda que virá para cá. Ele virá para Merius, ele está visitando os prefeitos novamente, né? Visitou São Miguel há poucos dias. E a notícia é que março... provavelmente não tem data, mas provavelmente março estará aqui
vou convidá-lo para inaugurar a Perimetral. Tomara que a gente consiga colocar aí uns minutinhos na agenda dele, né? Com certeza. Um né? excelente gol da prefeita Luzia. Mais um de tantos aí. Interessante observar a senhora falando, porque a gente percebe que é um olhar muito de dentro de Cunhaporã para fora. Não de fora para dentro, como muitos fazem, né? Muitas pessoas fazem aquele olhar de fora para dentro para tentar, peraí, mas olhar para dentro é observar primeiro as dificuldades e buscar, né? Dentro das possibilidades, e que diferencia de muitos gestores que muitas vezes, eu olho de fora e não vivencia aquilo. Talvez você, por como disse, ter sentido na pele, até mesmo a questão do hospital, né? É uma outra maneira, porque você sente a necessidade e a dor do seu munícipe. Maravilha, né? Que você estava dizendo que é muito maior, que era a inspiração e o modelo. Nas perimetrais, por exemplo, o gol de placa agora foi da prefeita. Mas, gente, não é por aí, né? Assim, não, mas eu digo porque... Boa que eu comento, Ivana, porque é um orgulho, assim, conseguir ter feito, tá? Mas eu torço que aqui saia, e eu sei que, maravilha, tem muito empresário bom, muito empresário forte, tem muita gente trabalhadora que nem nós. Muito. Mas eu escutei de um empresário da Telha Certa que nos visitou, que é uma empresa que investiu em Cunhaporã há pouco tempo, está feliz, veio do Rio Grande do Sul. Ele só disse assim: prefeita, você tem um jeito diferente de ser, de ser um prefeito. Eu pedi, mas como? Ele falou: você acolhe. Então, quem sabe, assim, o acolher, sabe, Celso, é escutando diferente. Não tem como fazer tudo, certo? Não vai ter como ser perfeito em tudo e fazer crescer tudo. Mas precisa elencar as estruturas que são necessárias. E cada prefeito tem uma. A nossa necessidade era voltar a ter credibilidade, desenvolvimento e crescimento, porque Cunhaporã estava estagnada. Não cresceu mais, estava parada. E essa volta veio para isso. Mas quando foi fazer desenvolvimento e crescimento, tinha que pensar na creche, tinha que pensar na mão de obra, tinha que pensar no acadêmico. Eu preciso que eles fiquem, né? E tudo isso é importante. Então tem que ir indo, fazendo aquela dança. Equilibrar de pratos. Malabarismo, com certeza. Prefeita Luzia, esse pulso firme, essa disposição na política, vem de onde? Vem de quem? Sim. Celso, eu pensei muito. E cheguei na resposta que vem muito do meu pai, que participou muito do fundar a nossa cidade. Então ele fundou a cooperativa na época, e participou da fundação do hospital, né? Da fundação da Cicobi lá. E eu acho que vem inspirações, tem que ser, de algum lugar vem, né? E ele, nesse jeito que eu vi, que eu escutei ele pequenininha participando e sempre estando disposto a ajudar a comunidade, e minha mãe, no ser uma mulher de muita fé, de muito assim, isso aqui é o certo, o respeito às pessoas, e eu acredito muito nisso, tá? Porque é uma missão gigante a política, então a gente precisa estar equilibrado. Então veio do pai, eu acho que o trabalho ali é da mãe esse lado espiritual, afetivo e da religiosidade. Então é isso que me... Olhei para trás já, e já me fiz essas altas análises também, de onde é que veio. Eu digo essa questão de firmeza, pulso firme, porque a senhora teve embates com relação ao marco temporal, justamente no seu último mandato aí, as decisões acabaram acontecendo, ou seja, os desdobramentos do marco temporal, que implicaram diretamente parte da população, principalmente rural ali do município, né? E se corria o risco dessas famílias perderem suas propriedades. E a senhora teve momentos ali de enfrentamento bem importantes, claro que também com outras lideranças, não é mesmo? Sim. Eu sempre falo que a maior bandeira de Cunhaporã é a questão indígena, é a defesa das nossas terras, dos agricultores. E não acabou, tá, Celso? O processo voltou à origem, com essa queda lá da decisão do marco temporal. E eu estive aqui dando uma entrevista um dia para você, explicando Exato. o quanto sério, Ivana, que é esse assunto. Então, sim, participei de inúmeras reuniões, audiências em Brasília, audiências em Florianópolis, e sempre falando o que é, porque explicar às pessoas com a palavra simples do que é. A gente precisa ter uma linguagem ao que o povo entenda. Mas a gente teve partidos que não apoiaram essa decisão. E eu sempre falo que do meio-dia às 6 da tarde nós visitamos quase 30 senadores. É falar com muita gente, é apresentar rapidamente o pedido para ficar apoiando o Brasil nisso. Está na Constituição. E vamos continuar
essa luta, tá? Porque essa luta Um continua. entrave que permanece, portanto. Permanece. E eu sempre falo a todos, levem a sério, tá? Porque isso aqui sim daria muitas falas, porque é muita história nesses 25 anos de defesa das nossas terras. E Cunhaporã é inédito aí no país porque nunca perdeu. Uhum. E a gente tem que continuar firme com uma união da comunidade, da liderança, Exato. do DPD. Mas com certeza o prefeito tem que estar à frente. Ele tem que entrar no papel. Ele tem que ir lá e defender. Aconteceu na gestão passada uma ligação de que um dia para o outro tinha que estar a Brasília. Tinha que ir, simplesmente ir lá representar. E assim a gente faz, e sempre estarei. E também sou filha de agricultor, está muito na minha essência. E nossas escrituras lá são de 100 anos, né? Uhum. E se nós falarmos de índio, ele passou o Brasil todo. E índio hoje tem muita terra. Eles têm 14% do território brasileiro. Santa Catarina é 1% do território brasileiro. Eles têm 14 vezes Santa Catarina no mapa, no Brasil em terras. Uhum. Então, é muita coisa, Celso, mas a gente continua firme, sim. Essa é uma pauta muito profunda e com grandes implicações, né? Nós poderíamos ficar aqui debatendo esse Com assunto certeza. e trazer muito mais números e fatores para que Sim. a população também tivesse o conhecimento, porque nem todo mundo tem o conhecimento sobre isso, Exatamente. né? A importância disso tudo, quero Não te levam a parabenizar. sério, tá, Ivana? Exato. Por isso eu quero te parabenizar por essa importante desse trabalho, né? Essa dedicação que você teve enquanto prefeita desse município, mas não só representando Cunhaporã, mas representando toda essa região que porventura pode vir a sofrer com a regulação do marco temporal, né? É isso aí. Então, eu quero, Celso, o nosso tempo está correndo Exato. aqui, E eu preciso finalizando. finalizar o programa aqui, que está maravilhoso, prefeita, Muito foi bom. incrível te receber aqui Imagina, hoje. eu tô feliz. Inclusive, quero agradecer a quem está nos acompanhando pela Rádio Difusora e também por quem está lá no nosso canal no YouTube. Vou reforçar o pedido para você entrar no nosso canal, se inscrever, compartilhar. E o melhor, deixa o seu comentário aqui se gostou desse conteúdo, que depois a gente encaminha para a prefeita e já aproveita e já faz o convite para ela voltar aqui, né, Celso? Porque o papo rendeu muito. Exatamente, Que com bom, certeza. que bom. Prefeita Luzia, muito agradecido pela participação da senhora no nosso Direto ao Ponto. Acho que hoje foi um bate-papo bem interessante, importante e de conhecimento também, né? Muitas pessoas que não conheciam um pouco da realidade atual hoje do município de Cunhaporã tiveram, assim como nós aqui também, Ivana e eu, essa oportunidade, né, de conhecer um pouquinho da realidade, dos próprios números também de Cunhaporã. Tua palavra final, obviamente, e um recado especial para as mulheres aí nesse Dia Internacional da Mulher. Cumprimentos também a senhora. Bem, viu? E obrigada pelo convite. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Ai, Me que senti bom. em casa. E para mim é uma alegria sempre falar de Cunhaporã. Eu me emociono, né? Porque é minha cidade, é minha raiz, então eu amo muito. E as mulheres hoje, né? Deixar minha mensagem a todas elas. Nós somos poucas mulheres que assumem as lideranças. Poucas mulheres que se colocam à disposição. E o mundo precisa. Eu falei que nós precisamos de pessoas boas na política, mas também nos cargos de liderança. Então, que a mulher assuma cargos importantes, cargos de liderança, que ela se prepare. Primeiro ela, com o ser dela. Que ela se fortaleça na fé, no equilíbrio, na sua essência. Porque quando ela está bem, o mundo ao entorno dela estará. E que ela aceite os desafios. Aceite os desafios porque nós precisamos delas, assim como dos homens, nos comandos. Mas que elas participem mais. Mas que Deus, acima de tudo, dê a ela esse amor gigante que a mulher é, florida de amor, para comandar a vida, a família e aonde ela estiver. Então, um feliz e abençoado Dia das Mulheres a todas as mulheres, em nome da minha mãezinha, Dona Leonilde, 83 anos, Uau. firme, forte, batalhadora, ela se vira. Aquela ali, eu vou dizer um negócio. Então, a minha inspiração de mulher, minha mãe, então, em nome dela, cada mulher, que a gente possa aí ter gratidão todos os dias. E sobre o meu município, eu finalizo dizendo que Cunhaporã é terra de trabalho e oportunidades. E vocês sempre serão bem-vindos lá, assim como vocês todos que estão acompanhando aqui. Muito obrigada. Nós que agradecemos, prefeita.
Celso, quero me despedir de você em nome da dona Leonilda, parabenizar todas as mulheres, a prefeita Luzia Vacarim e também os homens que fazem parte disso tudo. Parabéns a todos os homens, porque o Dia é Internacional da Mulher, mas os homens fazem parte, eles são fundamentais para tudo isso. E finalizo agradecendo aos nossos patrocinadores, a UP Odontologia Especializada, a Foco Energia Solar, a Nova Era Construtora, o Grupo Conecta Pro, que está conosco aqui, e agradeço, Celso, por dividir a bancada com você, os nossos bastidores, e principalmente a você que ficou conosco até agora. Não desligue o seu rádio, a programação da Difusora continua. Um grande abraço, tchau. Tchau, tchau.